Por favor, permaneça de pé e abra comigo a sua Bíblia em Salmos, capítulo 46, livro de Salmos, capítulo 46, leremos versículos 1 e 2 da palavra de Deus, salmo bastante conhecido, que Deus colocou no nosso coração para trazer nessa noite. Salmos 46, versículos 1 e 2, título da nossa mensagem dessa noite: lições para o tempo de angústia. Diz assim a palavra do nosso Deus: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda o 3, ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Pai, obrigado pela tua palavra, pela tua igreja reunida e pelo teu Santo Espírito que em nós habita. Senhor, que tu fales conosco nessa noite e por graça, Senhor, tu nos encha de fortaleza, de ânimo para enfrentarmos as angústias da vida. Nós oramos e agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? As aflições fazem parte da vida. Todos nós já enfrentamos, ou estamos enfrentando, ou enfrentaremos aflições. Sejamos crentes em Cristo ou não, todos nós enfrentamos aflições. Então, homens ou mulheres, ricos ou pobres, inclusive jovens, adolescentes e até algumas crianças já têm enfrentado algum tipo de aflição. E é claro que a intensidade da aflição ou das aflições podem mudar. É claro que os agentes que causam as aflições podem mudar de indivíduo para indivíduo. Podem sofrer influências de acordo com o ambiente em que se vive ou a história de vida que se tem. Então, há pessoas que se afligem com uma coisa que outros não se afligem. Há pessoas que se afligem por não ter recursos para levar em frente um empreendimento, um plano que tem, ou uma necessidade que tem em sua vida. E aí surge a aflição porque não tem o recurso para suprir aquela necessidade ou levar em frente algum plano. Agora, creia você ou não, eu já ouvi pessoas dizendo que estavam aflitas porque tinham recursos, mas não tinham tempo para gastar, ou não tinham um propósito para o qual, ou sobre o qual investir. Então, algumas pessoas estão sujeitas a aflições que outras não estão. Mas os cristãos, além de enfrentarem as aflições corriqueiras da vida, naturais da vida, ainda enfrentam as aflições que encampam a área espiritual, que fazem parte da batalha espiritual na qual estamos inseridos. Quando Jesus disse: no mundo tereis aflições, eu creio que Jesus não falava de aflições simples da vida, ou naturais da vida, como por exemplo, que cor de tinta vou escolher para pintar a parede da minha casa. Isso causa aflições, aflição no coração de alguns. Ou, se eu pegar o ônibus às 6h30, será que eu consigo chegar às 8 horas do trabalho? E aí dá 10 para as 8, não chegou ainda, e o coração começa a ficar aflito. Ou será que essa roupa está adequada para o trabalho? Não necessariamente esse tipo de aflição. Jesus, eu creio, estava falando de aflições que sobrevêm àqueles que decidem segui-lo, aqueles que decidem andar após os seus passos, e porque decidiram seguir a Jesus, então sofrem perseguições, sofrem agruras por causa da fé nele. Entretanto, tanto as aflições naturais, ou que fazem parte da nossa vida, da sobrevivência de uma forma geral,
quanto às aflições que nos sobrevêm porque nós cremos em Jesus, podem evoluir e produzir em nós algum tipo de sufocamento, de estrangulamento, uma sensação de estarmos num beco sem saída, e então nos sentirmos angustiados, que é exatamente o que significa angústia, é se sentir sem saída, num lugar estreito, estrangulado, quase que sem condições de respirar. Então, de fato parece que essas aflições nos empurram para um beco que parece, ou nos dá uma impressão de que não temos saída. Mas olhando para este trecho, ou esta passagem que conhecemos bem, nós podemos fazer algumas reflexões e tirar lições para as nossas vidas quando o tempo de angústia chegar. E quais lições, então, nós podemos tirar quando o tempo de angústia chegar? Bem, em primeiro lugar, refletindo no texto, ou a respeito do texto, os tempos de aflições nos ensinam que existem circunstâncias que são maiores do que a nossa capacidade de enfrentamento. Existem problemas ou lutas que são maiores do que a nossa capacidade de enfrentá-los. Porém, isso não significa que nós devemos temer essas circunstâncias. Não significa que devemos ficar amedrontados diante dessas circunstâncias. Até mesmo porque a maneira que nos portarmos diante dessas circunstâncias influenciarão diretamente no efeito que o tempo de angústia terá no nosso coração. Porque às vezes, irmãos, nas nossas batalhas, ou nas circunstâncias que enfrentamos, não é uma questão de ter ou não ter coragem de enfrentar, não é uma questão de ter ou não ter estratégia para sair à batalha, para enfrentar o inimigo, ou de ter ou não ter armas para defendermos o nosso território. Porque há coisas que nós não temos ou não sabemos muito bem o que fazer. Por exemplo, olhando aqui para o texto, no versículo 2 e 3, o salmista fala de fenômenos ou de circunstâncias que fogem do controle do homem, que o homem não tem muito o que fazer com relação a isso. Veja só o versículo 2, ele diz assim: ainda que a terra se mude, ou ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ou ainda que as águas rujam e se perturbem, ou ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Então, ele estava falando de circunstâncias que o homem não tem o poder de alterar, de mudar, de controlar o mar, por exemplo. Mas apesar disso, ele diz: não temeremos. E de fato, há coisas que nós podemos enfrentar, podemos agir para que as coisas ganhem o seu rumo, ou ganhem o seu lugar. Por exemplo, tem coisas que dependem de apenas uma conversa, de explicar o que foi que aconteceu, ou um pedido de perdão, ou de colocar os pingos nos is, e então aquela tempestade que parecia tão grande, a gente conseguiu resolver, ou uma questão de pagar, de acertar uma dívida. Mas existem problemas ou lutas que a gente realmente olha e não sei, Senhor, o que fazer. Na verdade, Senhor, eu não tenho o que fazer. Eu não sei se você já deparou com situações assim. E você olha para essas circunstâncias, Senhor, eu não sei o que fazer, eu não tenho armas para lidar com essas circunstâncias que inclusive podem me trazer angústias. E a gente não tem como alterar tudo isso, só que a gente sofre as influências dessas circunstâncias que são maiores do que nós. Ou podemos, no caso, sofrer angústias por causa disso.
Pense, por exemplo, em alguém que quer viver uma nova etapa na vida, só que está esperando decisões de outras pessoas que ela não tem mais o que fazer a não ser esperar. Alguém que precisa colocar uma propriedade à venda, ou um bem à venda, e já deu o preço, já negociou, mas agora o que tem que se fazer é esperar. Como é que eu vou lutar contra isso? Já negociou, já tentou, e agora, Senhor, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais o que fazer, a não ser esperar diante dessas circunstâncias. Ou alguém que, apesar da sua competência no trabalho, apesar da sua disciplina, de todo o cuidado, está dependendo de uma resposta da central que fica em outro país, se ela pode ou não continuar no trabalho. Então, sim, tem problemas que escapam das nossas mãos. E que a gente diz assim, Deus, eu não sei como lutar essa guerra, na verdade, está longe do meu controle. Mas quando nós estamos alinhados aos propósitos de Deus, aquelas lutas ou as circunstâncias que parecem maiores do que nós, Deus as toma como se fosse a sua própria luta. Lembrando aqui de uma mensagem que o pastor Ebenezer pregou, quando os amonitas e os moabitas marcharam contra o povo de Judá, e Josafá, na sua oração, dizendo, Senhor, eles estão vindo, usando aqui as minhas palavras, e eles são maiores do que nós, é uma guerra muito maior do que nós temos condições de enfrentar, mas os nossos olhos estão postos em Ti. E então veio a resposta de Deus, dizendo que a guerra não era deles, na verdade a guerra era do próprio Senhor. Diz o versículo 15, segundo Crônicas 20, versículo 15, a resposta que veio de Deus ao seu povo, e disse, dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Então sim, em momentos de angústias, nós lidaremos com circunstâncias que são maiores do que nós, mas nós não devemos temer. E vem a segunda lição, porque por maiores que sejam as circunstâncias ou as angústias, Deus que é nosso refúgio, será e é maior do que todas elas. E essa é a razão de não temermos, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza em momentos de angústia. E o que é um refúgio? Refúgio é um lugar para onde nós fugimos, nós corremos quando algum perigo iminente vem contra nós. É um lugar que nos serve de amparo, de proteção. E nas batalhas, existem momentos em que nós devemos traçar estratégias e atacarmos, conquistar territórios, avançar as fronteiras. Nas batalhas, existem momentos em que nós devemos defender os territórios já conquistados, ou aquilo que Deus já nos deu. Mas existem momentos que não é uma questão de batalhar, de lutar contra ou de se defender, mas simplesmente se refugiar em Deus e aquietar o coração até que esse tempo de angústia passe. Eu me lembro que quando era bem criança mesmo, para deixar bem claro, eu tinha medo de trovão. E quando começava a relampear, trovejar, aqueles barulhos que me assustavam, para me acalmar eu entrava dentro do guarda-roupa. E o guarda-roupa era para mim o meu refúgio, a minha fortaleza. E eu só saía de lá quando a chuva parava. E eu penso que o salmista estava dizendo exatamente isso. O mundo pode estar um caos, pode estar havendo fenômenos na natureza, ou batalhas, guerras ao redor do mundo, mas é o momento de eu me refugiar em Deus e me aquietar, até que Deus dê ordem que a guerra pare. Que esse mundo que está de ponta cabeça se acalme. Não é um tempo de lutar ou se defender, mas é um tempo de ser protegido e guardado por Deus.
E sabe, irmãos, nem tudo, ou nem contra tudo nós temos que lutar. Nós não temos que sair enfrentando todos os problemas, porque há coisas, ou há batalhas, das quais nós devemos fugir como sábios. Penso em Davi. Davi, conhecido como um guerreiro, como um rei, como um valente, como um prodígio. Mas houve momentos em que ele fugiu, porque era momento de fugir. Mas mesmo em fuga, Deus era o seu refúgio. E, sem dúvida, muitas pessoas pensavam, Davi é um prodígio, Davi realmente é um especial, Davi, olha, é alguém fora da curva. E nós pensamos a respeito dele assim também. Mas sabe o que Davi pensava a respeito de si? Salmo 71, versículo 7, ele diz, eu sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Senhor, as pessoas pensam que eu sou muito esperto, muito habilidoso, muito corajoso, alguém que derruba gigantes. Mas, Senhor, tu sabes que tu és o meu refúgio. E é no Senhor que então eu encontro descanso e quietude de coração. Sim, a vida que temos é cheia de aflições e de momentos de angústias. Mas, ainda que o mundo se abale, ainda que as coisas estejam fora do lugar, Deus não se abala. E há lutas que de fato são maiores do que nós, que são maiores do que a nossa capacidade de compreender, inclusive, mas não são maiores do que o nosso Deus. E Deus, que é maior do que nós e maior do que as circunstâncias, Ele é um refúgio para aqueles que nele confiam. Então, que aprendamos isso, que sim, de fato, há problemas, circunstâncias, lutas que são maiores do que nós, mas jamais serão maiores que o nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.